Olá! Seja bem-vinda ao nosso canal Mulheres da Bíblia. Hoje aprenderemos a respeito do poder das palavras baseado na Bíblia. Sei que em muitas situações falamos palavras que não devemos, mas no calor do momento acabamos em pronunciando palavras de maldição. Então hoje trazemos um estudo a respeito do poder das palavras, mas antes de começarmos, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sino de notificação. Assim ficará sabendo quando tiver vídeo novo. Então vamos ao aprendizado. O poder das palavras. Palavras determinam destinos. Versículo-chave da série está em Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quem bem a utiliza come do seu fruto. No poder de sua língua, em sua boca, você tem o poder para gerar morte ou para gerar vida. Um casal muito simpático, com seus 3 lindos filhos, estudava em um seminário preparando-se para servir a Deus no ministério. Todos que os viam juntos concordavam que formavam um belo casal, e além do mais, eram muito talentosos com personalidades carismáticas. A esposa amava tanto seu marido que repetidas vezes ouviram-na dizer a seguinte frase: "Se for para perder meu marido para outra mulher, prefiro morrer antes." Os anos passaram, e já estavam exercendo o ministério pastoral, em determinada cidade. Infelizmente o marido começou a perder sua intimidade com Deus e estava se tornando frio espiritualmente. Com esse clima, ele se abriu à tentação e começou um caso com outra mulher. A sua traição à esposa foi descoberta, mas antes que ele tomasse a decisão se terminaria o casamento ou não, foi diagnosticado nela um tumor no cérebro, e a previsão dos médicos foi que teria pouco tempo de vida. Dito e feito. As palavras que tinha pronunciado tantas vezes tornaram-se realidade na sua vida. Literalmente ela não perdeu o marido para outra mulher, pois morreu antes disso acontecer, exatamente do jeito que sempre tinha falado que desejaria que acontecesse. Ela descobriu, da forma errada, o tremendo poder que nossas palavras contêm. E o triste fato é que, quando pronunciava tais palavras de morte sobre si mesma, pensava que estava fazendo uma mera exclamação de apego ou afeto, sem efeitos reais. Trecho retirado do livro O Poder da Língua, Gary Innes. Ainda há quem não entenda o terrível poder que as palavras podem trazer, e sem medir as consequências, muitas vezes, infelizmente, proferem palavras contra si mesmos. A língua tem poder. Este é um fato incontestável. Mediante a leitura Provérbios 18.21 que afirma: morte e vida estão no poder da língua. Gary Innes entendeu que precisava vigiar suas palavras para que elas não trouxessem morte para sua vida. A partir de então, passou a observar o poder da língua na vida de amigos, conhecidos e, inclusive, grandes líderes. Sem medir consequências, a maioria das pessoas profere palavras que têm um peso espiritual e trazem resultados negativos ou positivos. Devemos usar a boca, a nossa língua, para o que é certo, e não para liberar o poder da morte sobre nós e sobre as demais pessoas. Afinal, a língua tem uma força sobrenatural que muitos não sabem e nem entendem. A boca tem poder para liberar bênção e maldição em nossas vidas. Podemos usar a nossa língua para expulsar demônios e curar os enfermos. Nós temos poder nas palavras. Quando João Batista estava na prisão, ele quis saber se o Messias, tão ansiosamente esperado, havia chegado. Jesus falou: "Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho." Tudo isso pelo poder da palavra. Ao ouvir a resposta, João creu. Quando falamos, em nome de Jesus e cremos que ele ressuscitou, nossa palavra tem poder e o poder do Senhor operando através de nós liberta os cativos, os oprimidos e os doentes. As palavras do fofoqueiro e do maledicente podem destruir ministérios, reputações, casamentos, famílias, grandes negócios e muito mais. Quando identificamos pessoas que assim procedem, devemos tratar do assunto, imediatamente, antes que o fogo destruir da língua se propague, e seja tarde demais para acabar com o prejuízo causado. Tiago diz que a língua usada de forma errada é
um mundo de iniquidade, e que contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago conclui afirmando que a língua é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Tiago 3.6,8. NVI. A vida de Jó é um exemplo de como, independentemente das circunstâncias, devemos nos manter firmes em Deus, principalmente por meio das palavras que pronunciamos. A mulher de Jó, vendo o sofrimento intenso do marido, o aconselha: amaldiçoa a Deus e morre, ao que Jó imediatamente rebate: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Jó não usou palavras para maldizer nem a si mesmo, nem aos amigos, muito menos ao Senhor. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava por seus amigos, ou seja, quando ele usou a boca para interceder por aqueles que o aconselhavam mal e bem. Jesus usou a boca para trazer-nos vida e seus discípulos reconheceram que não havia nenhum outro lugar para ir. Eles disseram: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Assim como os discípulos entenderam o poder da palavra, do verbo, devemos entender e aplicar o poder da língua, e a usarmos para o bem, e não para o mal. Usarmos a língua para abençoar, e não para amaldiçoar. Usar a nossa língua para anunciar o ano do Senhor, e consolar todos os que choram. Entendimento. Através da palavra que proferimos está o grande segredo de termos vida ou morte, abundância ou miséria, um casamento feliz ou infeliz. Então a partir de hoje vigie sua língua, pois através dela você terá ou não a vida que deseja, e este segredo que muitos desconhecem. Deixe nos comentários, se você já teve alguma experiência a partir do que você proferiu. Deixe seus nomes e o motivo de oração nos comentários que iremos orar por você.